Amada sobre a nossa vida. Nós honraremos sempre o seu nome em tudo aquilo que estiver em nossas mãos, Pai. E eu creio no crescimento espiritual e os recursos, a provisão, a prosperidade como um sintoma desse crescimento espiritual da sua igreja, Pai. Sabemos dessa verdade e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, gente. Muito obrigado. Deixa eu fazer só um comentário. Hoje é o culto da família, né? Antes de entrar no tema, deixa eu só fazer um comentário aqui. A gente estava conversando hoje, na hora do almoço, o Giovano falou aqui. Realmente, né? Existe uma cultura evangélica, não é evangélica, né? É uma cultura cristã no Brasil, de oferecer ao Senhor só a sobra. Por quê? A gente se congrega ao domingo. Domingo é meio-dia que sobra, né? O dia de trabalho, a gente acha que não, é demais eu ir num culto num dia de trabalho. Se sobrar tempo, se passar tempo do dia da família, se sobrar tempo no domingo, eu vou no culto. É um só, porque passar disso é demais. Se sobrar tempo na minha semana, eu oro. Se sobrar tempo na minha semana, eu leio a Bíblia. Se sobrar tempo na minha semana, eu leio algum livro. Se sobrar alguma coisa do meu dinheiro, eu oferto. Fica para a meditação da igreja. Só deixando claro que não dá para dizer que não dá para viver assim e continuar enganando a você mesmo. Que Deus é a sua prioridade. Esquece o dinheiro. O dinheiro é um sintoma. Pensa no seu tempo. Porque se você gasta muito mais tempo buscando o dinheiro do que buscando ao Senhor, fica bem claro o que é prioridade na sua vida. E com esse clima gostoso, quero que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2. Mas eu sei que estou diante de uma igreja que ama o Senhor. Amém? Fala pela fé, irmãos. Você pode se arrepender agora e começar amanhã. Quer dizer, começar hoje mesmo. Amém? Amém. Irmãos, eu estou falando essas coisas porque o mundo é dessa forma. E o mundo nos impulsiona a agir dessa forma. O mundo impulsiona a gente a correr atrás das coisas que não semeiam para a eternidade. Jesus faz diversas vezes esse tipo de aconselhamento, esse tipo de correção, tanto aos discípulos quanto ao povo de maneira geral. E sabe, se Jesus faz tantas vezes essa correção, ele faz essa correção em Mateus capítulo 6, ele faz essa correção quando ele vai falar a parábola daquele cara insensato que ajunta nos celeiros em Lucas capítulo 12, quando ele identifica no jovem rico que o coração dele estava muito mais no dinheiro, ele fala para o jovem rico se livrar daquilo que é Deus na vida dele. Então, vamos dar atenção para aquilo que Deus dá atenção. Amém? Até porque a gente não percebe o que acontece na nossa vida. E quando vem o problema, a gente normalmente pergunta para Deus por que aquele problema aconteceu. E a gente não olha que talvez a gente resolveria a maioria dos nossos problemas se a gente estivesse tendo uma vida de oração e consagração ao Senhor. Porque uma vida de oração e consagração me traria sensibilidade para fugir de problema. Aí quando eu estou andando como os ímpios andam, o livro de Provérbios diz que o caminho do ímpio é como densas trevas, ele tropeça e nem sabe onde. Às vezes você está, mas por que as coisas não estão dando errado? E aí a matemática que você faz assim, mas eu estou indo na igreja. Você está indo na igreja como primícia ou como sobra? Ah, mas eu sirvo ao Senhor como primícia ou como sobra? Amém? Você consegue entender essa lógica? Agora, a promessa de Deus é que se a gente coloca Ele em primeiro lugar, todas as coisas que a gente precisa são acrescentadas. Isso que a Jo falou, né? Os pratinhos rodando, né? Às vezes a gente quer salvar um a um. E aí é isso que faz a gente se meter os pés pelas mãos. Se eu vou na fonte que é o Senhor,
Ele me dá sabedoria, força e graça para manter tudo na minha vida funcionando. Amém? Nós que somos cristãos cremos nessas coisas. Você não está aqui, irmão, para ter um alívio na sua consciência. Você está aqui para ser instruído pela palavra, para viver uma vida que a sua segunda-feira não seja mais um peso. Amém? Para que você não seja pego de surpresa com problema nenhum. É para isso que nós servimos, como nós servimos. Nós servimos ao Senhor porque Ele nos amou, porque Ele nos resgatou. Mas sabe, não adianta nada a gente não ouvir as coisas na Escritura que nos confrontam. Você conhece a palavra que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não conhece? Por que essa palavra é tão famosa? Porque ela é uma delícia. Ela é gostosa demais, né? Tem outras, muito Bíblia também. Eu vou abrir nesse trecho aqui, que ele é muito bom. 1 Timóteo 2, vamos ler do verso 1. Esses 4 primeiros versículos são muito famosos. Hoje é o culto da família, né? Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Tem feito isso, irmão? 4 pessoas. Eu quero ver um uníssono aqui um dia, hein? Porque é uma recomendação inteligente. Você quer ter uma vida pacífica, com piedade e dignidade? A recomendação de Paulo não é você xingar o presidente na rede social, é você orar por ele. Aleluia. Isso é bom e agradável perante Deus. Olha que delícia. Nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É muito bom ver isso, porque é um desejo de Deus para mim e para você que a gente seja salvo. Realmente Deus deseja o bem para a gente. E não só salvação, mas o pleno conhecimento da verdade. Conhecer como de fato as coisas funcionam, como de fato o mundo funciona, como de fato o Senhor funciona. Amém? E aí a gente vai continuar seguindo aqui, mas eu não vou ler não. Eu vou pular para um versículo. E aí antes de você torcer o seu nariz, lembre-se que isso é Novo Testamento. Amém? E que Salmo 23 é Velho Testamento. E a gente aceita. O novo a gente tem que aceitar melhor um pouquinho. São instruções para a igreja. Você me ama ainda? Vão no versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. A oração de novo aí vindo. Pelos homens, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Qual que é a postura de um homem de Deus? Um homem de Deus é um homem de oração. Amém? As mãos dele não se levantam para agredir ninguém. Elas se levantam sem ira e sem contenda. Mãos santas. Uma expressão de adoração. Levantar de mãos santas. E no verso 9 diz: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Isso vai fazer coro com algo que o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta. E veja, eu não consigo compreender isso como uma proibição de você andar na moda. Mas, para que você tenha como essência em você, mulher, que o importante para você não é como você se parece externamente. É como você se comporta, como quem você é. Amém? Hoje existe uma luta muito grande da indústria contra o envelhecimento. E não é uma luta de saúde. É uma luta de vaidade. Como se o seu valor estivesse na sua vaidade.
Graças a Deus que Deus não pensa assim. Amém? Graças a Deus que não é assim que o Senhor olha para a gente. Agora, é importante que nós sejamos entregues ao Senhor. E que a gente agrade o Senhor e não a homens. Amém? Se o Senhor enxerga você, mulher, assim como a gente, homem, como nós somos por dentro na essência, é o primeiro lugar onde a gente tem que trabalhar no nosso caráter. É quem nós somos. Amém? E veja como isso vai na contramão do que o mundo ensina. O mundo ensina muito que a mulher, ela vale como ela se aparenta. Como ela é externamente. Não é verdade? A mulher vale a beleza, o homem vale o bolso. Então ele faz a mulher se vender barato e o homem trocar Deus pelo dinheiro. É muito inteligente diabolicamente. O problema é que os crentes tudo morde a isca. E a palavra liberta a gente dessas coisas. Está falando que você tem que fazer voto de pobreza? Não. Está falando que a mulher tem que ficar fubanga a vida inteira? Também não. Não é isso. É uma questão de prioridade. A mulher não pode, eu vou ficar linda e vazia por dentro, oca. Igual uma árvore infestada de cupim, que qualquer vento vai derrubar. Não é assim que a gente deve viver a nossa vida. Veja que a palavra de Deus, ela é realmente uma vacina para a gente. Mas graças a Deus que não acaba aqui, agora que o negócio fica mais legal. Versículo 10 diz, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Verso 11, a mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permite que mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Espera aí. E aí eu quero que você bote as pedras no chão um pouquinho só, rapidinho. Eu tenho na equipe ministerial dessa igreja, aqueles que são licenciados no ministério, 13 homens e 9 mulheres. Eu indiquei 4 mulheres para dar aula no Rema. Aqui, o que Paulo não está falando, e a gente pode ver pelo ministério de Paulo, que ele tinha como uma associada ministerial mulher, Priscila, provavelmente esposa de Áquila, e pelas citações de Paulo acerca dessa mulher. Ela, inclusive, talvez tinha um chamado superior ao do marido, porque ele fala o nome dela antes. Paulo não está falando que a mulher não deve ensinar para a igreja. Eu sei disso por causa do versículo seguinte. Ele está falando sobre uma posição espiritual de submissão dentro da família. Por que eu digo isso? Por causa do verso 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. O que tem a ver isso? E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Agora deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção no que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo para a mulher não ensinar o homem. Esse ensino, ele vai ter uma certa ideia de direcionamento, de pastoreio, de governo. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre o bispo, o presbítero, né, o episcopo, que ele deve ser, entre algumas coisas, marido de uma só mulher, respeitável, blá, 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 e ele fala assim, que deve governar bem a própria família. O governo, no sentido de casa, queira o movimento feminista atual ou não, ele é designado ao homem. Isso não é machismo. Por que não é machismo? Cadê os meus alunos aqui do Rema de submissão à autoridade? Levanta a mão aí, isso. Pronto, então você sabe o seguinte. A autoridade no reino de Deus não é para você, não é vantagem. A autoridade no reino de Deus é serviço. O que é autoridade, ele é aquele que serve quem está com ele. Então o homem ele é estabelecido como autoridade não para subjugar a mulher dele, mas para servi-la, mas para cuidar da mulher. E aí, ele dá o exemplo de Adão e Eva, e o exemplo de Adão e Eva é muito gráfico para o que ele está dizendo. Ele fala que Adão não foi enganado, mas a mulher foi. Por que Adão não foi enganado e a mulher foi? Porque Adão ouviu de Deus o que aconteceria
e como deveria ser feito. Depois que ele ouviu de Deus, é que Eva foi criada. Se você for ver no relato de Gênesis, é isso que está acontecendo. Adão é criado, Adão ouve sobre a lei, o que deveria comer, o que não pode comer, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Pronto. Vai para Eva. Eva vai, chega, a serpente engana Eva. Mas Adão não foi enganado. O que Adão fez, o pecado de Adão não foi comer o fruto. O pecado de Adão foi ouvir o que Deus falou, certamente morrerão. E ouvir o que a mulher falou, não, a gente não vai morrer não. E confiar no que a mulher dele falou. Não confiar no que Deus falou. Então veja, Paulo está construindo um raciocínio, gente, que funciona dentro de uma família cristã. Uma família cristã, o homem, ele ora em todo o tempo levantando bons santas. O homem é um responsável sacerdotal na casa. O homem vai receber de Deus o que ele deve fazer, para onde ele deve ir, como a família dele vai se comportar diante das situações e no serviço ao Senhor. Amém? Não que a mulher não receba, mas como a gente está falando sobre missão e submissão, ou seja, submissão é quem está debaixo de uma missão estabelecida. A missão é sempre dada a um cabeça. Por quê? Porque tudo que tem duas cabeças é monstro. Né? Se você tem duas cabeças e cada uma pensa para um lugar, você vai ter divisão. Deus sempre comunica, ele vai libertar o povo do Egito, ele tem alguns sacerdotes, mas ele comunica-se com Moisés. Amém? É o jeito que Deus trabalha. Gostemos dele ou não. Na verdade, eu aprendi a amar esse jeito, que é o jeito menos confuso que tem. A gente só tem dificuldade com esse jeito por causa de uma semente diabólica na nossa vida chamada desconfiança. Porque a gente desconfia das pessoas. E as mulheres desconfiam dos maridos. O problema não é quando temos um marido santo em casa. O problema é quando temos um marido crente meia boca. O marido crente meia boca, ele vai deixar a mulher insegura mesmo. Amém? E aí nós chegamos em 2026, em uma cultura em que nós temos de comum homens que se ausentam de casa, homens que abandonam, e mulheres que têm que ser fortes, além da conta. As mulheres aprenderam a não confiar nos homens. E não dá para tirar a razão delas. Amém? Ao mesmo tempo, os homens se acostumaram a uma posição em que quem vai falar o que vai acontecer na casa é a mulher. Assim nós chamamos elas de patroas. Não tem nada mais castrante do que você chamar a sua mulher de patroa. Ah, mas ela é a dona, não, ela é brava. Entendi. Como é que um ser menor que você, que é chamado pela Escritura de sexo frágil, é brava e te bota no seu lugar? Não adianta tentar dar um ataque de testosterona agora não, irmão. É melhor fazer isso em casa. E o ataque de testosterona não é para bater em ninguém, não. Porque, sabe, a gente está numa geração carente de homem que se posiciona. Mas não como bravão, que eu brigo. Não, isso é diabólico. Mas como um homem que se responsabiliza. Efésios capítulo 5. Versículo 25. Então, qual foi o pecado de Adão? Ouvir algo da mulher diferente de Deus e seguir o que a mulher falou. Homem,
você ouve pela palavra, pelo Espírito, as coisas que o Senhor fala com você? Ouve? Homem? Tem homem aqui? Tem homem que ora aqui? Tem homem que... Ou tem... Cara, é muito diabólico, né? Foi criada uma ideia, as mulheres do círculo de oração, e os homens? É a mulher que ora, o homem não. Entendi, é a mulher que ora. Eu ouvi um absurdo aqui, um absurdo. Que tem igreja que acredita que o papel de estar no Senhor é da mulher. Não, é a mulher que ora, a mulher que vai para a igreja. Quer dizer, na cabeça do delinquente, o homem serve ao dinheiro e a mulher serve ao Senhor. Eu corro atrás do dinheiro e minha mulher fica orando. Então, qualquer coisa, lá em casa, quem ora é minha mulher. Entendi. Efésios 5, 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Versículo 6, para quê? Santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Quem santifica, ou pelo menos quem tem o dever de fazer isso com a mulher, é o homem. E eu quero te jogar uma coisa para a sua experiência pessoal aqui. Das pessoas que você conhece. É mais fácil o marido trazer a mulher para a igreja ou a mulher trazer o marido para a igreja? É mais fácil o namorado trazer a namorada para a igreja? Não estou dizendo que o outro caso não aconteça. Acontece. Mas qual que acontece com mais frequência? Se o homem está na igreja, a mulher pode até espinhar, mas vai passar um mês, 2 meses, a mulher chega. Se ela não for genuinamente uma filha do demônio, que pode acontecer. Normalmente chega. A mulher, para trazer o marido, é campanha, é jejum, é 30 anos de oração, um dia ele converte. É ou não é? Por quê? Porque o homem, ele foi seduzido diabolicamente a achar que espiritualidade é coisa de mulher. E aí a gente tem aí essa vida onde o cara fica completamente entregue às ansiedades da segunda-feira. E costuma acontecer ainda, de depois que ele ganha um dinheiro dele, e a mulher está lá orando e olhando aqui, não, peraí, eu tenho que ser crente e tal. Costuma o cara trocar a mulher ainda. Não aguento mais essa mulher crente. Ou até se o cara é crente, mas ela vai na igreja demais. O barulho do ar-condicionado, ele tá... Isso acontece? Por que eu estou falando isso? E olha, eu não estou dizendo que a mulher não tem uma responsabilidade. Provérbios 14. Versículo 1. Diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Amém? Esse texto não é uma desculpa, eu sei que ele já foi usado por esses delinquentes aí, para dizer que isso é a responsabilidade feminina no sacerdócio. Está vendo? A sábia edifica a casa. Não, gente, é porque sabedoria edifica a casa mesmo. Sabedoria de Deus vai edificar a casa. Mas essa não é uma responsabilidade prioritária da mulher. Essa é uma responsabilidade do homem e o homem com a mulher. Eu estou dizendo isso no culto de família, porque eu não conheço todo mundo aqui, né? Eu não sei como é que funciona. Para mim está todo mundo parecendo muito bonito, muito maravilhoso.
Vocês estão lindos, né? Santos, inculpáveis. Até alguma coisa entornar, para mim está tudo bem. Mas existe uma pessoa que sabe a verdade. A pessoa que mora com você. Não dá para você limpar o exterior do copo para quem mora no interior. E eu percebo que, na verdade, quando é tanto para a santidade quanto para a corrupção, normalmente o casal se associa. O pecado original é uma associação de um casal para o cometer de um pecado, não é? Isso acontece mais vezes na Escritura. Quando Abraão está lá esperando e nada acontece, ele pega a serva de Sara, né? Agar, tem Ismael, e está aí hoje, Israel e Palestina até hoje. Resultado disso. Um errinho. Você lembra como é que foi esse erro? Quem teve a ideia foi Sara. Aqui, não está demorando, não? Eu estou achando que não vai ser comigo, não. A promessa era para ela? Era. A promessa era para um filho dele e dela, um filho legítimo. Ela tem uma ideia diferente. Vamos dar uma ajudadinha no Senhor, que eu acho que o negócio, assim, o problema sou eu. Olha a minha serva aqui. Abraão falou, bom, já que você está pedindo, eu não queria, mas... Quem sou eu para negar o pedido da minha esposa? Mais uma vez, ele ouviu o que Deus falou. Ele ouviu o que a mulher dele falou. E ele falou assim, melhor é o que a minha mulher falou. Isso acontece dos dois lados. Acontece também com o homem e a mulher. Lá em Atos, no capítulo 4. Versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Atos 4:32. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, aleluia. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuía segundo a necessidade de cada um. E José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ou na verdade Bar é filho, né? Filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O que aconteceu aqui, irmão? Barnabé, ele tem uma atitude sobremaneira generosa. Ele fala assim, cara, o que está acontecendo aqui é muito espetacular, é muito maravilhoso. Ele não se preocupa com os bens, ele realmente pega um bem dele para servir ao Senhor com aquele bem dele. E a oferta dele, veja que antes fala que o pessoal estava vendendo casas, vendendo bens, para poder colocar aos pés dos apóstolos para que o povo todo fosse suprido, e não havia necessitado entre eles. Isso é uma comunidade que anda em amor. Amém? Veja, é muito diferente de hoje. Hoje ia ser complicado demais fazer isso, né? Hoje a gente tem várias outras formas que o Espírito nos induz, nos indica, para que não haja necessitados no nosso meio. Irmãos, não sei se você tem vindo aqui, se você está visitando, mas se tem um negócio que não acontece na nossa igreja, é gente passando falta. Amém? Ninguém passa falta, ninguém passa problema. Se
chega passando, logo, logo se encontra. Se o problema é trabalho, não costuma ser, né? A gente arruma. Não falta, irmãos, não falta. Existem várias maneiras. E a maneira dessa época, debaixo do domínio do Império Romano, que a igreja, creio que guiada pelo Espírito, fez, foi isso. Tanto que foi digno de nota nas Escrituras. Só que a oferta de Barnabé pareceu surpreender mais. Então veja, alguém deu casa, mas Barnabé pegou um campo. Eu não sei que campo era esse, o tamanho desse campo. Mas a oferta de Barnabé foi superior de alguma maneira. Talvez em valor, talvez em excelência, né? Talvez em representatividade para ele, não dá para saber. Só dá para saber que foi algo que chamou atenção. Quando você faz algo que chama atenção, chama todo tipo de atenção. Amém? Chama atenção para o bem e chama atenção para o mal. A gente estava falando mais cedo, né? Que às vezes quando as pessoas elogiam, né? O Japa vai ministrar. Aliás, uma ministração muito boa hoje dele pela manhã. Se você não veio, assista. Sobre família também, importantíssima. E aí ele falou algumas vezes, né? De algumas coisas que eu falei, que eu ensinei. E a gente já ouviu algumas críticas voando por aí, de que nosso povo fica idolatrando o pastor. Quando o povo fala que o povo fica me idolatrando, é só porque o povo me elogia. Você percebe que quando é crítica, ninguém reclama muito, não. Quando é elogio, tem gente que se ofende quando você elogia outra pessoa. O nome disso é inveja. Se você não sabia como que se manifesta a inveja, está aí. Porque não é o que se fala. O povo fica bajulando o pastor porque elogia, porque fala assim, você fez algo de bom na minha vida. Irmãos, a gente faz coisas boas na vida das pessoas e eu acho que um agradecimento, um elogio é válido. Amém? Mas veja que tem duas formas de enxergar. Uma com bons olhos e outra com olhos diabólicos. José foi bajulado aqui, né? Ele chamava José, a gente conhece ele como Barnabé. Olha só, o encorajador. Olha só, por quê? Porque deu uma oferta lá. Eu consigo ouvir o diabo soprando. Olha lá, ó, só ganhou palco porque deu dinheiro para a igreja. O diabo é o mesmo, gente, a mesma instrução a vida inteira. E aí, um casal inveja isso. E tem uma atitude diferente. Quando eles invejam, eles falam assim, vão pegar vão surfar nesse negócio aí. Eu quero, porque que é a inveja? Eu quero ter o que o outro tem. Quando as pessoas reclamam de alguém ser elogiado, é porque elas querem ser elogiadas. Gente, é lícito pessoas serem elogiadas. Amém? Só que você precisa fazer alguma coisa boa antes. Só isso. Ajuda bastante. Se você fizer uma coisa boa, você vai ser elogiado. Abel foi elogiado pela oferta dele. Caim ficou chateado. Deus falou com ele assim, aqui, se você fizer bem, não vai ser aceito, não? É só isso. E aí, Ananias e Safira falaram assim, já sei. Vamos fazer também. A motivação já não estava certa. Em fazer só para receber uma alcunha de Barnabé 2. Ser chamado também por um apelido carinhoso. Você não pode fazer uma oferta, um serviço, você não pode fazer nada, se não for pela motivação correta. É sacrifício de tolo, como dizem por aqui, se você fizer algo com o coração errado. Dá para servir a igreja com o coração errado. Dá para fazer o rema com o coração errado. Dá para desejar o ministério com o coração errado. E aqui a gente tem... Agora, o que acontece é que o coração errado, ele sempre deixa pista.
Qual que foi a pista que foi deixada aqui? Externa, nenhuma. A pista interna foi, porque como o objetivo não era de abençoar, o objetivo era de aparecer, o bolso coçou. Aqui, vamos vender, mas será que a gente precisa dar tudo? E veja, eu vou ler aqui a história, mas você percebe que o problema não é que todo mundo tinha que vender e dar. O problema é que alguns estavam sendo elogiados e eles queriam um elogio. Mas eles não queriam fazer o que era necessário para obter o elogio. E era a igreja nascendo, numa comunidade sem mancha. E o Espírito Santo não deixou aquilo acontecer. E Pedro, por meio da sua autoridade apostólica, também não deixou. O povo tem dificuldade de entender esse capítulo 5, porque o povo não entende que juízo é bondade. Mas juízo é bondade. Porque as pessoas que estão no Senhor, elas estão inocentadas. E elas são inocentes. A gente deve andar como gente inocente. Eu não posso olhar para todo mundo aqui com ar de desconfiança. Igual você não pode olhar para todo mundo com ar de desconfiança, você não pode olhar para mim com ar de desconfiança. Porque se você olha para mim com ar de desconfiança, como se eu estivesse tentando te enganar de alguma forma, você não vai receber as coisas que eu vou ensinar. Por mais divinas que sejam. Se você olha tudo com desconfiança, a desconfiança não pode existir dentro da igreja. Por isso que a gente trabalha com verdade, a gente fala a verdade. Se eu tenho um problema com você, eu falo. Se você tem um problema comigo, você tem que vir me falar. Amém? A gente trabalha com verdade, não com mentira. Viver desconfiado é ruim demais. A gente trabalha com confiança aqui. Ah, eu não consigo confiar. Eu vou te falar uma coisa, se você não consegue confiar, dificilmente você é confiável. Porque uma pessoa muito ciumenta, pode pesquisar a vida dela. Vamos ver o que a gente acha. Pode fuçar. O nome disso é medo de espelho. A gente tem medo porque a gente não está dentro da cabeça das pessoas, a gente só está dentro da nossa. Então a gente olha a pessoa numa situação e fala assim, se fosse eu, entendeu? Então quando você olha, por exemplo, eu ministrando e fala assim, ele está querendo me induzir a fazer isso, é que se você estivesse aqui, você faria isso. Não é que eu faço, é que você faria. Ou você só conhece gente que faria. É só isso. Porque não tem como você saber o que está no meu coração, assim como não tem como eu saber o que está no seu. E veja, uma igreja não pode ser fundamentada na falta de confiança. E o que acontece aqui é que o povo estava, veja, no verso 32, era um coração só. Era um povo andando unido, feliz, e a unidade é o que mais faz Deus ser glorificado, ser conhecido. Jesus orou sobre isso em João 17. E aí vem um casal do inferno, de crente, mas carnal, invejoso, e fala assim, vamos enganar esse povo. Porque eles não queriam dar a oferta. Eles queriam a bajulação. Não dava para bajular sem dar a oferta. Então o que eles fazem? Ué, eles não sabem por quanto que a gente vendeu. Vamos vender, vamos reter uma parte do dinheiro. O que Pedro nota, não é que assim, ué, cadê o resto do dinheiro? Me dá o resto. Não é isso, não. Vamos ver o que está escrito aqui. Verso 1. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Ananias mentiu ao Espírito Santo? Hein? Mas Ananias pensou, estou mentindo ao Espírito Santo? Ananias pensou, eu estou mentindo para eles.
Ele só ignorou o fato de eles serem cheios do Espírito Santo. Ele olhou de maneira natural uma igreja espiritual. Amém? Irmãos, nós somos uma igreja espiritual, queridos. Pode espernear, pode fazer o que quiser. O Espírito Santo está guiando a obra. Amém? A ponto de você medir o Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Olha o verso 4. Ela não lhe pertencia? E depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Aí ele falou, ó, você está achando que você mentiu para mim. Mas essa obra não é minha, ela é de Deus. Você mentiu a Deus, olha a sua idiotice. E deixa eu te falar uma coisa, o dinheiro já não era seu. Por que você fez isso? Alguém tinha te pedido? Amém? Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos, os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que tinha acontecido, e Pedro foi dar a oportunidade para ela. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido. Eles a levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Palavra da salvação. E antes que você ficar em alvoroço pensando quem matou, quem foi? Foi Deus, foi o Espírito Santo. A questão que aconteceu aqui foi que a igreja foi livrada, nesse momento, de uma semente que poderia arruinar a gente até hoje. E que, às vezes, por falta de observação pastoral, vários pastores deixam esse tipo de coisa crescer dentro da igreja. E aí eu já te falo, você está chegando agora, você está aqui há mais tempo, isso aqui não vai acontecer. Né? Não sei se morre, não sei como é que é. Eu vou te falar que para mim faz 2 dias se acontecer. Porque se é de Deus, eu estou tranquilo. Amém. Porque quando acontece esse tipo de juízo, normalmente é para que a pessoa fique salva. Paulo fala sobre algumas pessoas de entregar a carne para destruição, para que o espírito seja salvo. Isso tudo é Bíblia, isso é tudo Novo Testamento. Amém? Não dá para você ler a Bíblia. Quem já brincou de amarelinha aqui? Né? Amarelinha, como é que é? Você vai pulando um versículo, outro para ver se chega no céu, né? Não dá para fazer assim. Não dá para fazer isso. Não dá para pular versículo, pular a passagem, pular a princípio. É um caminho reto. Amém. É um caminho reto. Não dá para ignorar essas coisas. E por que eu estou falando isso no culto da família? Porque a associação com o pecado normalmente acontece em casa. Porque é em casa que a fofoca corre do marido para a mulher e da mulher para o marido. Que o julgamento corre de um para o outro. Que a maledicência corre de um para o outro. Ah, mas é minha esposa. Ah, entendi. Então, ao invés de santificar ela, você joga maledicência no coração dela? Para a esposa pode? Mas não é o contrário. Não é a esposa que a gente santifica? Aí na esposa o pecado pode correr solto.
Aí a mulher sábia que edifica o lar, em casa, ela tira a maquiagem de crente. Fui corrigir um casal aqui uma vez, que a filha deles falou na igreja de crianças que não queria ser igual à mãe, porque a mãe gostava muito de fofoca. E aí, gostava mesmo. Aí eu chamei para corrigir ele, um homão de Deus. Ela falou isso, falou. Falei, como é que a sua filha pequena percebeu e você não? É porque você faz junto, né? Porque a fofoca tem uma boca e um ouvido. A filha percebeu das duas uma. Ou você não está em casa, está largando sua mulher sozinha, dá atenção nenhuma para sua mulher, já está errado. Como é que você santifica alguém na ausência? Inclusive, não está conseguindo. Ou você está associado no pecado. Ao invés de santificar, perverte. E aí não tem maquiagem de crente que dura. Porque dentro de casa, no carro para casa, e aí como é que foi o culto hoje? Não gosta daquele pastor, não. Eu acho que não é bem assim, não. Você não vai falar isso para mim. Até porque você não é homem. Vai falar. É barulho de rato, né? Gente, se você não é assim, você não precisa ficar chateado comigo. Você pode me amar. Se você é, eu não importo se você ficar chateado comigo. Você entende? Não é que eu estou sendo mal. Eu estou sendo seletivo. Eu falo para homem. Rato eu expulso na vassourada. Agora eu quero te falar, tanto homens e mulheres, que você pode discordar de mim o quanto você quiser. Você só não pode estar certo ao mesmo tempo. Porque se vocês se associam no pecado, o juiz não vem de mim, não, vem do Senhor. Você pode mentir para mim o quanto você quiser, inclusive eu sou muito otário. Eu tenho uma facilidade muito grande de acreditar. É muito fácil acreditar em mentira. Porque eu não fico desconfiando do povo. Se você me falar um negócio muito mentiroso, eu vou falar assim, é mesmo? Eu vou ficar assim, nossa. Se você me contar uma história super triste, eu vou orar por você como se ela fosse verdade, mesmo que ela seja mentira. Eu sou trouxa nesse nível, vou ser o resto da minha vida. Porque o mentiroso não merece que eu mude o meu caráter por causa dele. Agora, se você está assim, casalzinho do meu coração, vocês podem se incentivar para a santidade e se tornar um casal modelo para o reino de Deus, ou se incentivar para o caminho de Ananias e Safira, de Adão e Eva, e aí é o que você decide fazer, homem e mulher. Começando pelo homem, sacerdote da casa. Eu não sou sacerdote na sua casa, você é. Eu não vou corrigir minha mulher, não, deixa o pastor corrigir. Não, não faz sentido. Aquela moça linda que está grávida, que agora está lá em BH, minha esposa. Quando a gente começou a congregar, eu vou falar, ela deve estar me assistindo, mas eu te amo, amor. Quando a gente chegou na igreja, ela não queria nunca ministério. Eu queria sentar na frente, ela queria sentar lá atrás. Eu vou falar uma coisa, irmãos que estão aí atrás, me amem, me perdoem, porque eu sei que cada um tem uma situação, e tem gente que está chegando, tá, beleza? Mas eu percebi, ao longo dos meus anos de igreja, que isso aqui, o lugar que você senta tem muito a ver com o tanto que você quer receber do Senhor. Me ame. Mas eu cheguei atrasado. Pois é.
Mas pode ser que eu esteja errado nisso aí. E aí eu queria, mas minha esposa não queria não, porque ela queria esconder. E é normal, você chega e você quer esconder. Você quer ficar atrás, ir embora rápido. No início era o que eu queria também. Eu queria ir numa igreja muito grande, que ninguém ia notar a minha presença lá. Aí eu não gostei da palavra, aí eu acabei no Verbo da Vida. Verbo da Vida em BH, quando eu cheguei, o culto de terça-feira, que era terça, não era quinta, ele dava 7 pessoas. A primeira vez que eu entrei no culto, eu fiquei em pânico. Eu falei, não tem como alguém não me ver aqui. Se eu sair, inclusive, eu desfalco absurdamente o culto. Dá nem para ir embora mais cedo. Mas eu fiquei pela palavra. E aí, eu fui ficando, eu comecei a gostar, e eu comecei a querer sentar. Eu sentava na primeira cadeira, não tinha lugar reservado. E eu, como eu não era de mentalidade evangélica, para mim tá vazio, eu vou sentar. Eu chegava, sentava lá na frente, eu vi que o povo olhava esquisito para mim, mas sempre tinha 7 pessoas, tinha 15 cadeiras na frente. Tanto faz, né? E aí, a Natália detestava sentar na frente. Era uma luta, toda vez a gente chegava na igreja, toda vez. Eu ia para frente, ela queria para trás. Aí eu puxava. Ai, mas eu não gosto, problema seu, você vai vir. Mudamos para Montes Claros, ela não queria ministrar. Nunca quis ministrar. Eu falei, tá bom, eu fiquei insistindo, mas foi um cabo de guerra, irmão. Hoje você vê ela ministrando, você não acredita em mim. Mas quem estava aqui antes, viu isso. Foi um cabo de guerra para essa mulher começar a pregar. Hoje ela gosta. Agora, por quê? Porque se eu sou um banana, fica lá, amor, tranquilo. Ela não quer. É igual os pais às vezes fazem com... ele não quer. Por que ele não come salada? Porque ele não quer. Porque por acaso criança tem opinião. E mulher, não brinca comigo não. Não tô falando que mulher não tem opinião não. Agora, opinião contrária à santidade não pode ter não, gente. Você está casada comigo. Você não vai... Deixa eu te falar uma coisa. As mulheres da igreja querem uma mulher de exemplo. Qual mulher de exemplo você vai ser? Eu falei isso 1000 vezes com ela. Não fazia do povo, estou fazendo agora que já deu certo. Que eu estou contando para você. Mas eu nunca aceitei. Nunca aceitei. Porque eu sabia que era carne. Era a carnalidade dela. Ela não queria aparecer. Ela não queria se expor. Ela não queria ser julgada. É ruim mesmo ser julgado. Eu falei aqui da questão do, estão bajulando o pastor. Acontece com tudo, irmão. Eu prego, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Pelo menos o elogio é na minha cara. Né? Aí eu deixo elogiar. Eu não tenho como silenciar a boca do que fala mal, né? Então deixa o povo falar bem também. Para dar uma equilibrada. Mas Jesus, né, foi isso. Teve gente que falou bem, gente que falou mal. Segue o jogo. Quando você começa a crescer no Senhor, quando você vai se santificando, você se torna vitrine. E eu sou um cara reservado, eu não gosto de ser vitrine, não. Eu nem gosto muito de receber elogio, não, de verdade. Essa semana vai ter a aula do Rema, né? Aí tem a homenagem pro professor. Eu não sei onde enfiar a minha cara quando a pessoa está me homenageando. Professor Paulo, você fez um... Não sei. No início, o povo ficava me repostando. E eu, gente, por que eu estou falando? Pelo amor de Deus, alguém tira o microfone desse cara. Mas é carne. No fundo, sabe o que é isso? Medo de ser julgado. Quando o medo de ser julgado é grande, o problema é a reputação. Eu não tenho que ter reputação, não. Pensa o que você quiser de mim. Eu vou falar a palavra. Se você não gostar, você não gostou da palavra, mas é como você não vai falar que você não gostou da palavra, você prefere falar que você não gostou foi de mim, tá tudo bem. Meu galardão está no Senhor. Amém.
E era isso o problema da Natália. Aí eu vou deixar ela se acovardar porque eu entendo a carnalidade? Não. E vou te falar, para equilibrar, né, para não parecer de santarrão, diversas vezes ela que me ajudou a me santificar. Porque a gente nunca quis se associar em pecado. A gente sempre quis se associar em santidade. Vocês são um casal, vocês são casais aqui que se associem na santidade. Não deixa o outro pecar do seu lado, falar besteira do seu lado, fazer coisa errada do seu lado. E você está lá, não é comigo, se não é com você, vocês são uma só carne. Aí o solteiro, ao invés de querer saber se a mulher ou se o cara é alguém que anda em santidade, às vezes se associa justamente por causa do pecado. Ó, graças a Deus, o Romeu é uma mulher cabeça aberta que não quer esperar até o casamento. Parabéns! Começou bem o relacionamento. O que mais você quer? Já começa com um segredinho? Já começa com uma coisa que só a gente sabe. Ananias e Safira acharam que estavam mentindo a homens. Mas eles nunca mentiram a homens. Eles estavam mentindo ao Senhor. Quando você se associa no pecado com qualquer pessoa, é porque no casamento você meio que não tem opção. Você está casado com a pessoa. Você consegue fingir por quanto tempo que você é crente? Não consegue. Você consegue fingir para mim. Mas eu quero alertar hoje, nessa noite, casais que se edificam mutuamente para a santidade. Amém? Que, irmãos, você concorde, eu goste, não importa. Todo mundo aqui vai estar diante do Senhor. E uma coisa que você não vai poder dizer é: e ninguém me falou nada. Porque eu falei e você veio. E você não saiu correndo quando eu comecei a falar. Então já era. Você já ouviu. Não, eu não acredito em você. Ah, eu acho que o problema não sou eu, não. O problema é a amarelinha. Mas normalmente a amarelinha é difícil porque normalmente a pessoa cai, né? E cai e tem que voltar lá no inferno, não é isso? Não é? Na amarelinha? Mas nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Amém? Vamos ficar de pé. Gente, você está com a sua esposa, namorada. Dá um abraço. Olha, pega na mão. E eu quero que vocês façam um compromisso nessa noite. Um compromisso de andarem em santidade juntos. Amém? Um compromisso de não deixar um ou outro simplesmente pecar descontroladamente. Eu quero levantar um time de X9 aqui nessa igreja. Marido, sua mulher está te dando trabalho, dedure ela pra gente e vamos corrigir ela junto. Esposa, seu marido está te dando trabalho, dedura pra mim, que a gente acerta ele. Amém? Vocês vão ter uma vida boa, em paz, tranquila, em casa. Porque o grande problema da humanidade é o pecado. É o pecado. Amém? Faça uma associação para a santidade nessa noite. Amém? Ore por ele, ore por ela.
Obrigado, Senhor, pela minha esposa. Amor que deve estar me assistindo aí, te amo. Eu oro pela crescente santificação na minha casa, no meu lar, na minha família. Pela sua paz, pela sua unção, pela sua palavra nos guiando, Pai. Nós estamos completamente nus diante do Senhor. O Senhor conhece os meus pensamentos antes de chegarem na minha mente. O Senhor conhece meu coração, Pai, o coração da minha esposa. Nós não desejamos andar associados com nenhuma obra das trevas. Nós queremos a luz da sua palavra e do seu Santo Espírito inundando os nossos corações, trazendo luz para cada canto que possa talvez estar escuro. Eu oro por famílias fortes, santificadas, por associação para a santidade, para o crescimento na palavra, Senhor. Em nome de Jesus.